Senna por Ayrton é o novo documentário do Globoplay para homenagear Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte nacional. E aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube eu estou analisando os 3 episódios deste documentário e neste vídeo você vai assistir o resumo e análise do episódio 2. Então já quero te pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e pegar o link desse vídeo aí também, compartilhar com seus amigos que são fãs do Ayrton Senna, que são fãs de automobilismo, para que eles possam conhecer a minha visão aí desse documentário e desse episódio em específico. Te peço também para você compartilhar aí nos comentários a sua opinião sobre o episódio, sobre os meus comentários também, se você quiser acrescentar alguma coisa que passou despercebido por mim neste episódio, você pode compartilhar comigo aí nos comentários, que vai ser muito bom ter essa troca contigo. Beleza? Então vamos ao que interessa, episódio 2 do documentário Senna por Ayrton, que como eu expliquei no primeiro vídeo do episódio 1, o objetivo desse documentário é contar a história do Ayrton Senna contada pelo próprio Ayrton Senna. Então são várias entrevistas, reportagens da época, desde a infância dele, passando pelo kart, pela Fórmula 3, até chegar à Fórmula 1, até chegar aos títulos mundiais, os amores, as intrigas, até chegar, infelizmente, à partida, né, ao trágico acidente que fez com que Ayrton Senna não esteja mais entre nós. Então, o segundo episódio deste documentário tem como título O Maior Ídolo do Brasil. E eu vou ler aqui, assim como eu fiz no outro vídeo, vou ler aqui para vocês a sinopse desse episódio, que diz o seguinte: uma guerra na pista com Alain Prost tem consequências polêmicas em 2 campeonatos seguidos, vocês vão entender o porquê disso. Senna começa a namorar Xuxa, ganha o tricampeonato e se torna o maior ídolo do país. No primeiro vídeo eu falei que Ayrton Senna chegou a ser considerado por 70% da população brasileira como o maior esportista do Brasil, tamanho o prestígio que ele tinha das pessoas. E falando do namoro com a Xuxa, é assim que começa o segundo episódio do documentário. O Ayrton Senna indo lá participar do programa da Xuxa na TV Globo, os dois no maior clima de romance, ela dando vários beijinhos na testa dele, no rosto dele, deixando o rosto dele marcado ali com o batom dela. Então o episódio já começa mostrando esse romance entre Xuxa e Ayrton Senna. Xuxa já era a Xuxa, que a gente já conhece, e o Ayrton Senna já era o Ayrton Senna também, já muito prestigiado. Então um romance, um namoro, um relacionamento muito badalado daquela época, né? Então o episódio começa mostrando isso, né? Um casal apaixonado, várias fotos juntos, eles passeando em vários momentos juntos. O episódio traz fotos, traz vídeos, né, deles dois juntos, né? Inclusive numa entrevista para o Jô Soares, quando o Jô, né, o saudoso Jô Soares pergunta sobre a Xuxa pro Ayrton Senna, aí ele disse o seguinte, né? Só coração, não dá para manter a cabeça fria, né? De tão apaixonado que ele estava pela Xuxa, né? Ele ri, né, quando fala sobre isso. Então, essa primeira parte desse segundo episódio já mostra esse relacionamento dos dois, com várias imagens do casal. Na época teve a especulação também de que era um romance promocional, pelo fato dos dois serem muito, muito famosos, né? Então eles desmentiram isso, destacaram que tinha sim sentimento entre os dois. Era um relacionamento difícil por conta de serem 2 pessoas públicas, mas que o carinho entre os dois prevaleceu, né? Foi o que os dois disseram na época do relacionamento, isso lá na virada ali da década de 80 para a década de 90. Inclusive já mostra a Xuxa acompanhando o Ayrton Senna na preparação do GP do Brasil no início da temporada de 89, GP do Brasil que ainda era realizado no autódromo de Jacarepaguá. Então a Xuxa foi com ele, os repórteres perguntaram, né, da importância dela estar ali, ela falou dessa questão de passar tranquilidade, a energia e tudo mais. Então ele disse chegar mais tranquilo também, além do que
Ayrton Senna era o atual campeão mundial de 1988, né? Então ele chegou já com a missão da vida dele, como eu falei no primeiro episódio, a missão da vida dele foi cumprida, que era ser campeão mundial. Então ele chegou mais tranquilo, né? É, Apesar de chegar mais tranquilo, ele não foi bem no GP do Brasil. Mais uma vez, como eu falei, GP do Brasil era ali o calcanhar de Aquiles do Ayrton Senna. Agora me falha a memória aqui se ele conseguiu terminar essa prova ou se ele terminou em 11º lugar. Confesso que agora não lembro exatamente, mas ele não foi bem nessa prova do GP do Brasil de 1989, mas a ideia do episódio, já nesse começo de episódio, é mostrar o relacionamento entre Ayrton Senna e Xuxa, né, a rainha dos baixinhos. Na sequência, ele já vai para o GP de San Marino, né, e aí entra a questão que a Sinopse fala, da briga com Alan Prost. Né, Ayrton Senna e Alan Prost eram os dois pilotos da McLaren, dois excelentíssimos pilotos, né, disputavam ali corrida a corrida o campeonato mundial para ver quem ia levar a melhor. E teve uma briga dos dois nesse GP porque parece que tinha um combinado de um não ultrapassar o outro e isso foi desrespeitado por uma das partes, né? Então, e isso chegou até a imprensa e a imprensa comprava esse barulho, né? Comprava essa ideia de inimizade entre Ayrton Senna e Alan Prost, né? Eu até estava lendo sobre isso que na época foi uma das maiores rivalidades do esporte, se bobear até do mundo, essa briga entre Alan Prost e Ayrton Senna. Tinham pessoas que também brigavam por conta disso, né? Quem era do time do Ayrton Senna e quem era do time do Alan Prost. E essa briga por espaço, né? Quando você tem dois grandes nomes numa mesma empresa ali, numa mesma equipe, isso pode acabar acontecendo, né? E administrar egos é muito difícil. Então, Alan Prost, né, tinha o seu ego e era realmente um excelente piloto. Da mesma forma, o Ayrton Senna. Aí a gente chega mais uma vez no clássico GP de Mônaco, né, que como eu expliquei no outro vídeo, é um GP aí mais charmoso, né, do circuito aí do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mônaco, um lugar de gente milionária, né? A verdade é essa. E em 89, o Senna vai lá e vence, né? Como eu falei da outra vez, ele chegou a ficar em segundo lugar, mas a corrida não foi concluída. O Alan Prost venceu desta vez. Ayrton Senna vence o GP de Mônaco. O Ayrton Senna foi o primeiro, né? Foi o primeiro piloto brasileiro a vencer uma corrida no GP de Mônaco. Mas aí também o relacionamento dele com o Prost continua definhando, né? Cada vez pior o relacionamento entre os dois após essa corrida também. E o Alan Prost comunica a sua saída da McLaren. Ele na época disse que era impossível continuar trabalhando na McLaren, trabalhando com a Ayrton Senna. Então chegou nesse nível aí a briga entre Ayrton Senna e Alan Prost. O episódio também na sequência vai mostrar algumas corridas com a Ayrton Senna não foi bem, né? Indo mal aí nas corridas, né? Por uma série de motivos. Mostra um lado também do Ayrton Senna publicitário, né? Ele fazendo várias propagandas, né? Vocês estão vendo fotos aí dele fazendo propaganda, inclusive, de um modelo de carro da época. E não era só de carros, né? Ele fazia propagandas também, como por exemplo, de um banco, né? Que existia naquela época também, entre outras coisas, né? O Ayrton Senna foi muito procurado para fazer propagandas, né? Para fazer peças publicitárias, porque a imagem de Ayrton Senna com certeza atraía cliente, né? E consequentemente atraía muito dinheiro. Na sequência, já vai trazer a penúltima corrida da temporada e para o Ayrton Senna só valia a vitória caso ele quisesse ainda ser campeão mundial em 89. Como eu falei, o episódio mostrou que em algumas corridas ele não foi bem, acabou perdendo pontos e ficou um pouco mais longe da briga pelo título. Então, ele só nessa penúltima corrida da temporada ele tinha que vencer para continuar no duelo com Alan Prost. E tem uma famosa batida aí entre o Ayrton Senna e o Alan Prost. O Ayrton Senna consegue fazer que o seu carro volte a funcionar, né? Mas segundo a FIA, né, a Federação Internacional
de automobilismo, ele usou de maneira inadequada para voltar à pista e vencer a corrida. Ele vence a corrida, mas ele perde pontos porque ele não fez o procedimento considerado correto pela FIA e ele perde pontos e, consequentemente, como era a penúltima corrida, o Alan Prost é campeão, né, já na penúltima corrida da temporada. O Ayrton Senna fica indignado, vai falar inclusive que o campeonato foi roubado, né? Isso vai gerar para ele problemas, porque ele ficou suspenso, pegou um gancho de 6 meses e ainda recebeu uma multa financeira por conta disso, né? Ele disse claramente que o campeonato foi roubado, saiu em jornais isso, dizendo que o campeonato foi roubado, que por isso que ele não teria vencido, né? Porque o argumento do Ayrton Senna foi de que ele usou um caminho mais seguro, né? Que realmente tinha os pneus protegendo da pista para ele voltar para a corrida, mas o regulamento previa que ele tinha que dar marcha ré, voltar e entrar pela pista por um outro caminho, né? Que ele não fez e que teoricamente era mais perigoso, foi desclassificado, perdeu a pole position, né? E consequentemente perdeu o título. Na sequência já mostra o Ayrton Senna de férias, né? Após o final da temporada, o tempo de relaxamento com a família. Ele gostava muito de andar de lancha, de jet ski, de estar na praia, principalmente ali naquela região de Angra dos Reis, aqui no estado do Rio de Janeiro, e a imprensa ficava na cola dele, né? Até no tempo de descanso a imprensa alugava seu barquinho também, ficava fazendo fotos, vídeos, tentava pegar algumas declarações dele também. Às vezes ele respondia, às vezes ele não dava muita bola, mas a imprensa estava ali porque era o atleta, né? Era o esportista brasileiro, digamos assim, daquele período. Aí voltando àquela questão da declaração que ele deu de que o campeonato foi roubado, ele meio que volta atrás, né, na sua declaração e as coisas são esclarecidas, né? E a gente tem a virada aí de 89 para 90, né, mais um campeonato mundial de automobilismo aí de Fórmula 1 para começar. E o Ayrton Senna declara o seguinte, que não tinha motivação nenhuma para guiar, né? Ele começa vencendo, mas diz que a vitória que ele teve foi uma vitória sem sabor, sem gosto nenhum. Então o Ayrton Senna, por mais que tenha colocado panos quentes na situação, deixou claro que aquilo estava guardado, ainda estava magoado com o final do Campeonato Mundial de 1989. E já para o campeonato de 90, a gente tem uma mudança aqui no Brasil, para o GP do Brasil, que até hoje é assim. O GP sai do autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e vai para Interlagos, em São Paulo. A pista de Interlagos passou por uma série de melhorias, uma série de reformas. O Ayrton Senna foi uma espécie de consultor, né, dessas obras. Ele fala, inclusive, que uma corrida para ser melhor tinha que ter subidas e descidas para ficar algo mais emocionante também. Inclusive, depois, a curva que tem, né, que é a curva do S, né, foi batizada como homenagem também ao Ayrton Senna. Então, ele ajudou a desenhar essa pista. É, a Xuxa ainda estava com ele lá, foi de novo com ele lá no GP também. E nesse GP do Brasil de 1990, o primeiro em Interlagos, ele terminou em terceiro lugar. Ainda não venceu, mas já teve um desempenho melhor do que nos anos anteriores. Na sequência aí, falando em Xuxa, né, que é um dos pontos principais aí desse episódio, que é o relacionamento entre Xuxa e Ayrton Senna, o episódio já traz o término do relacionamento entre os dois. Inclusive aparece uma entrevista em que a Xuxa dá explicando o motivo do término. Segundo ela, é porque o pouco tempo juntos, né, teria sido o motivo dessa separação. Ele praticamente viajando o ano todo, né, e o mundo todo, né, porque cada GP é num país diferente. A Xuxa também no auge da sua carreira, com programa de TV, muitas gravações também. Eles se viam, se eu não me engano, a cada 15 dias, né? Isso no mínimo, né? Então realmente ficou difícil e terminou, né? O episódio mostra aí realmente o término entre Ayrton Senna e Xuxa. E mostra também aí o episódio 2 a disputa mais uma vez com Alan Prost pelo título, né, do Campeonato Mundial de 1990.
só dava os 12 ali, os dois dominando o campeonato de 1990. A disputa era acirrada mais uma vez, a rivalidade. Agora Alan Prost em outra escuderia, em outra empresa, correndo o Campeonato Mundial de Fórmula 1. E esse campeonato foi um campeonato também complicado no sentido de acidentes, porque em 3 corridas consecutivas pilotos se acidentaram. Né? O primeiro deles foi o Derek Warwick, depois o Alex Caff, depois o Martin Donnelly. Perdoem a minha pronúncia do inglês, mas aconteceu isso, né? De 3 acidentes em 3 corridas consecutivas na Fórmula 1. O episódio também já mostrando essa questão do acidente, né? Da segurança, que não era como hoje, né? Nas corridas de Fórmula 1. E tem uma entrevista dele falando sobre isso para o Galvão Bueno. Galvão Bueno, que era um grande amigo do Ayrton Senna, ele se perguntava se ele se sairia ileso, né, algum dia, né, numa entrevista para o Galvão, né, já apontando para o que infelizmente aconteceria alguns anos depois. E voltando ao campeonato de 89, que ainda rendeu, né, algumas coisas, toda a corrida de Fórmula 1 tem uma reunião entre os pilotos, se eu não me engano, um dia antes da corrida. E nessa reunião, já em 1990, eles estavam falando sobre determinado assunto e Nelson Piquet estava nessa reunião. Nelson Piquet é outro desafeto de Ayrton Senna na Fórmula 1 e, surpreendentemente, ele defende o Ayrton Senna por conta dessa penúltima corrida que eu falei lá de 89. Falo que aquilo que aconteceu com o Ayrton Senna foi errado, né, que foi uma injustiça, e o Ayrton Senna se levanta muito chateado, dizendo: ó, tá vendo o que ele falou? Né, vocês estão vendo o que aconteceu? Né, e reacende tudo isso, né, toda essa queixa que o Ayrton Senna tinha feito lá atrás, né, dizendo que o campeonato não aconteceu, não terminou com a lisura adequada. Né? E tem o famoso GP do Japão também, de 1990, que era a penúltima corrida, né? O Senna poderia sair campeão já nessa corrida. E teve mais uma questão com o Alan Prost. Né? O Alan Prost tomou a frente do Ayrton Senna, né? Meio que devolvendo o que aconteceu algum tempo antes. Né? Então teve mais uma outra batida aí entre Alan Prost e Ayrton Senna. Vocês vão estar vendo também aí as fotos aí. E detalhe, foi logo na primeira curva, na largada, né? Então, essa batida fez com que os dois não terminassem a corrida e, consequentemente, o Ayrton Senna foi campeão, bicampeão, porque já era aí a penúltima corrida, assim como aconteceu com o Alan Prost. A penúltima corrida agora poderia dar o título ao Ayrton Senna, não foi como ele queria, né? Ele fala que montou uma estratégia para aquela corrida que já poderia ter dar o título a ele, como deu. Só que ele pensou de outra maneira, de repente fazer uma corrida tranquila, dominando de ponta a ponta, não dando chances para ninguém. Mas justamente o que ele não pensou, né, ele fala isso, o que ele não pensou aconteceu. Que foi o Alan Prost tomando a frente dele, batendo, e a corrida terminou para os dois. E o Senna é bicampeão mundial de Fórmula 1 em 1990 no Japão. Depois, quando ele é perguntado sobre o Alan Prost, né, o que ele esperava do Alan Prost, ele disse que não esperava nada do Alan Prost. Né? Mais uma vez aí, como eu falei lá no primeiro episódio, as respostas do Ayrton Senna sempre muito sinceras, sempre muito diretas, sempre muito fortes, algo que muitas vezes falta hoje em dia em atletas das mais variadas modalidades. E aí chegamos ao ano de 1991, já mostrando o preparo do Ayrton Senna, além das pistas, né? Das pistas, além do carro, toda a parte mecânica do carro. Ele se cuidava, a parte de musculação, ele fazia muita corrida, fazia musculação. Vocês também vão ver fotos aí dele correndo, dele puxando peso, fazendo flexões. Então ele tinha esse cuidado também para ter resistência, porque as corridas puxavam muito, sugavam muito dele, né? Então o preparo físico era essencial, então ele tinha essa preocupação, esse cuidado com o seu corpo também. Já mostra o GP do Brasil de 1991, a preparação para esse GP do Brasil de 1991.
E alguns dias antes, né, foi o aniversário dele, né? Mostra ele brincando com o pessoal da equipe, jogando bolo no pessoal. Ele fala que até era uma situação estranha, né? Ele estar no aniversário dele ali trabalhando. Se imagina que ele gostava de estar com a família, né? Como mostra o primeiro episódio, o valor que ele dava à família. Ele ainda não tinha vencido no Brasil, né? Como eu tenho falado desde o primeiro vídeo, o Ayrton Senna ainda não tinha vencido no Brasil, né? Mas finalmente chegou a hora dele vencer. Foi nessa corrida de 1991 e foi na garra, foi no sufoco, porque durante essa corrida o carro do Ayrton Senna apresentou diversos problemas, as marchas não foram pegando mais e inclusive aí vou colocar para vocês aí a capa do jornal da época, né? O Ayrton Senna teve que jogar apenas a sexta marcha do carro em determinado momento e ir até o final assim, ele conseguiu vencer finalmente a sua primeira corrida no GP do Brasil, né? Mostra como é que ele ficou realmente sugado, né? Exausto com essa corrida de 91, porque exigiu muito dele, né? Até, se eu não me engano, a manchete fala que ele venceu no braço nessa corrida do GP do Brasil de 1991. Isso gerou entre os fãs, né, muita comoção. Mostra lá no episódio lá o pessoal em frente à casa dele para celebrar com ele essa primeira vitória no GP no Brasil. Fala também dos acidentes que ele teve, né, de jet ski, né, parece que um amigo acabou batendo jet ski na cabeça dele enquanto brincavam de jet ski. E um outro acidente no treino oficial para o GP do México naquele mesmo ano de 1991, quando aparece um outro piloto aí na cola do Ayrton Senna, né? Agora não mais aí Nelson Piquet, Alan Prost, mas essa disputa fica apenas ali dentro das pistas, né? O Mussel, né? Era um cara que começou a aparecer no contexto ali da Fórmula 1, tinha chances inclusive de ser campeão, inclusive tem uma foto icônica aí numa das corridas que o Mussel vence, que o Ayrton Senna pega uma carona no carro dele, né? Mas, mais uma vez aí, e no Japão de novo, o Ayrton Senna conquista aí seu último título como piloto de Fórmula 1, seu tricampeonato mundial lá no Japão, né? E algo muito legal que aconteceu após esse tricampeonato, que quando ele volta ao Brasil, o seu avião é escoltado por outros dois caças da Força Aérea Brasileira. Tem imagem aí para você ver também como é que foi essa recepção do Ayrton Senna após o seu tricampeonato mundial. E como eu falei, a população o considerava, 70% da população considerava Ayrton Senna o maior esportista do país. Então, olha o prestígio do cara. Em 70% da população brasileira considerava o maior esportista do país. E o episódio termina com uma entrevista do Ayrton Senna para o Roberto Cabrini, outro jornalista, né, que pelo que eu li também tinha uma relação de amizade muito bacana com o Ayrton Senna. É legal isso, né, ele tendo esse bom relacionamento aí com alguns dos principais jornalistas do Brasil. Cabrini até hoje é fera, é gênio no que faz, né? Reportagens investigativas e outros tipos de conteúdos também. Então mostram uma entrevista dele com o Cabrini, e o Cabrini pergunta para ele, né, a respeito de como é que ele chegou até ali. Ele fala da questão do esforço, né, a dedicação que ele teve, né, que não adiantaria nada ele ficar sentado no sofá, que ele não chegaria aonde ele chegou, né? E o Ayrton Senna sempre se mostrava isso, né? Que ele sempre queria mais, que ele não estava satisfeito ali onde ele estava, que ele queria mais títulos, mais vitórias, né? Ficava chateado mesmo quando não ia bem, brigava até o fim para conquistar seu objetivo. Então é isso, gente. Este é o resumo do segundo episódio. O maior ídolo do Brasil é o nome desse episódio. Aí, sobre o documentário Senna por Ayrton, que está lá no Globoplay. Se você não assistiu, vai lá. Se você já assistiu, vem aqui também. Compartilha comigo aí os seus comentários. O que você achou de mais um episódio desse documentário especial. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o link desse vídeo aí com seus amigos que curtem também automobilismo, beleza? Então,
até a próxima, quando a gente vai ter análise do terceiro e último episódio deste documentário. Valeu, um abraço.